Agora, mais destaques de Brasília para você. Parlamentares da oposição foram à Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça, Flávio Dino. Dino negou acesso à CPMI dos atos de 8 de janeiro, as imagens da invasão de prédios públicos na Praça dos Três Poderes. Volto então à capital federal para falar com a Janaína Camelo, para ela trazer mais informações a respeito disso para a gente. Agora, Janaína, a alegação da oposição é que o governo tenta proteger essas imagens para não implicar agentes públicos. É isso, né? Exatamente, Lívia. É isso que esses parlamentares alegam, né, nessa notícia crime protocolada na Procuradoria-Geral da República contra o ministro da Justiça. Flávio Dino negou ceder as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça para a CPMI no dia, né, dos atos de 8 de janeiro. E aí nós preparamos aí, Lívia, duas artes com trechos dos argumentos desses 11, são 11 parlamentares que entraram com essa notícia crime, tá? Vamos acompanhar na tela aí. Os parlamentares dizem que não há dúvida de que a decisão heterodoxa do ministro Flávio Dino, que deixou de enviar as imagens requisitadas, foi tomada de forma livre e consciente, tendo exercido altos cargos no parlamento e no poder executivo. Não é razoável pensar que ele tenha negado o acesso por erro ou engano. E afirmam ainda que, além disso, considerando o avanço das investigações sobre atos e omissões de autoridades que integravam o governo federal no dia 8 de janeiro e que continuam ocupando postos estratégicos, inclusive ligadas ao Ministério da Justiça, fica bastante claro o elemento subjetivo do tipo, consistente na intenção de, possivelmente, encobrir as imagens para preservar agentes públicos que integram a cúpula do poder. E aí, lembrando, Lívia, que na última sessão da CPMI, na última terça-feira, que foi a primeira sessão depois do recesso legislativo, né, retomando a comissão, o colegiado pediu prazo de até 48 horas para o envio dessas imagens de circuito interno do Ministério da Justiça. E aí, inicialmente, o presidente da comissão, Arthur Maia, ele disse que iria direto ao STF, à Suprema Corte, fazer essa solicitação. Depois ele mudou de discurso, depois que parlamentares sugeriram que ele tomasse uma medida intermediária sobre esse caso. Bom, ao negar o envio dessas gravações do Ministério da Justiça, a pasta alegou o seguinte: informou que as imagens estão sob investigação criminal ainda em andamento e que por isso devem ser solicitadas à autoridade responsável pelos inquéritos policiais sobre este caso. Lívia. Ok, Janaína Camelo, bom trabalho para você aí em Brasília. Agora, Amanda Klein, qual a narrativa cola mais, na sua opinião? Ao negar o compartilhamento dessas imagens, o governo, por meio do ministro Flávio Dino, ele está preocupado realmente com uma possível implicação de agentes públicos com a divulgação dessas imagens, ou é precaução, já que essas imagens estão sendo investigadas no contexto do inquérito? O que você acha? Olha, Lívia, é difícil saber. Eu acho que sempre quanto mais transparência, melhor. A gente parte dessa premissa, desse pressuposto. O ministro Flávio Dino alega que essas imagens estão sob investigação policial, estão sob a justiça e podem ser solicitadas para outros órgãos. Então, que se solicite. De qualquer forma, esse não é o ponto central dessa CPMI, né? Essa CPMI vai avançar por personagens muito mais importantes do que o ministro Flávio Dino, que claramente é alguém que veio desse governo. A mesma coisa, a gente parte do pressuposto, a gente falou aqui mais cedo no Jornal da Manhã, né? Quando a gente fala de Rússia e Ucrânia, que existe claramente um agressor, um invasor, que é a Rússia, e um território invadido, que é o da Ucrânia. Aqui também existe essa diferença. Existe claramente um agressor, que são esses depredadores, vândalos e golpistas que invadiram as sedes dos três poderes no 8 de janeiro, que foram gestados durante todo o governo anterior, com mentiras e falácias sobre a não confiabilidade das urnas eletrônicas, os ataques constantes às instituições, principalmente ao Supremo Tribunal Federal e à Justiça. E existem os agredidos, as vítimas, o alvo, que foi o governo do presidente Lula, porque claramente todas essas pessoas que estavam aí não concordavam que o atual governo assumisse e comandasse o Brasil.
a gente precisa fazer essa diferenciação, senão a gente cai numa narrativa, num discurso meio sórdido de tentar inverter os valores, de tentar inverter os fatos, o que realmente aconteceu. É claro que você pode investigar e lançar a mão, houve omissão, o general G. Dias não agiu com omissão ou incompetência ou falhou porque ele não defendeu o Palácio do Planalto, porque ele não foi mais firme. É claro que a gente pode fazer esses questionamentos, mas sem perder de foco que houve um agressor e uma vítima. Beraldo, falando ainda da CPMI dos atos de 8 de janeiro, previsto então amanhã o depoimento do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Quais são suas expectativas? Ele vai ou não vai se pronunciar? O que você espera? Olha, Anderson Torres está bastante enrolado na Justiça, tendo em vista, foi preso, tem uma série ali de acusações contra ele, ele tem a sua estratégia de defesa. Eu espero que ele possa trazer informações novas e relevantes para o trabalho da CPMI, que é um trabalho que a estratégia estabelecida pela relatora, ele é o inverso de qualquer investigação normal, que procure chegar a respostas diretas e objetivas. Ela quer começar de trás para frente, quando qualquer investigação começa do fato concreto. O que aconteceu no 8 de janeiro? E a gente só vai saber o que aconteceu no 8 de janeiro quando tivermos acesso às câmeras. E a gente tem que se perguntar por que Flávio Dino está tão preocupado em oferecer essas imagens à CPMI? Porque dizer, olha, essas imagens estão sob investigação, mas elas estão sob sigilo? Porque a investigação vai continuar. Agora, a CPMI tem sim que ter acesso a essas imagens, entender ações e omissões, não só daquelas pessoas que entraram de forma tão tranquila nos prédios públicos, mas também apurar as omissões dos agentes de segurança que aparentemente não impediram que aquelas pessoas entrassem ali e depredassem, fizessem a arruaça que fizeram nos prédios públicos de Brasília.